Você já entrou numa igreja cheia de gente, com música alta, luzes coloridas e discursos emocionantes, e sentiu aquele calor no peito? Aquela sensação de que algo grande estava acontecendo, que o céu estava ali, tocando cada coração? Mas no fundo, algo parecia estranho, desconfortável, quase imperceptível. Pois é. Aquilo que você sentiu pode ter sido religiosidade vazia. Ela se apresenta como santidade. Ela veste-se de oração, cânticos e louvor. Ela parece genuína, apaixonada, espiritual, mas é puro fingimento, pura maquiagem espiritual. É aquela fé que enche a boca de palavras bonitas, mas não transforma o coração. É a fé que promete paz, mas gera frustração, que promete direção, mas deixa perdido, que promete vida, mas espalha morte espiritual aos poucos. Essa religiosidade vazia é silenciosa e sorrateira. Ela entra nos altares disfarçada de devoção, infiltra-se nos cultos com lágrimas ensaiadas, contamina pregações com promessas de glória sem renúncia. Ela seduz multidões, porque todos querem se sentir especiais, escolhidos, abençoados. E enquanto os olhos brilham e as mãos se levantam, a alma é corroída. O que torna isso mais perigoso é a aparência de santidade. Muitos crentes não percebem que estão sendo enganados porque tudo parece certo. Música, palavras, gestos, emoção, tudo está lá, mas o essencial está ausente. A obediência, a verdade e a entrega radical a Cristo. E quando o essencial se perde, o superficial se torna perigoso, porque ele disfarça o pecado e a mediocridade como se fossem virtudes. É assim que o diabo age hoje dentro das igrejas. Ele não precisa destruir, basta imitar. Ele não precisa enfrentar, basta enganar. Ele não precisa seduzir com pecado explícito, basta vestir o pecado de santidade. E o resultado é devastador. Líderes orgulhosos que se julgam ungidos, crentes emocionados que se julgam salvos, uma multidão inteira que acredita que está servindo a Deus, enquanto na verdade vive de aparências. E a verdade dói. Nem toda emoção no culto é obra do Espírito. Nem todo entusiasmo é santidade. Nem todo aplauso e lágrima provam fé. É possível estar no meio da igreja, cantar, orar, levantar a mão e ainda assim estar completamente distante de Deus. E é exatamente essa distância que torna essa religiosidade tão letal, porque parece santidade, mas é pura podridão. O que você verá nos próximos minutos vai desconstruir todas as ilusões, sinais, gestos, promessas e emoções que você acreditava serem prova de fé. Prepare-se, vamos abrir a cortina e mostrar a face verdadeira da fé de mentira. Entre em qualquer culto moderno e observe. Luzes, música alta, coreografias, aplausos, tudo parece vida, energia e presença divina. Mas atenção, nem tudo que brilha é santidade. Por trás do entusiasmo, muitas vezes, há vazio. A religiosidade vazia domina porque aprendeu a se camuflar de espiritualidade. Ela aprendeu que emoção vende, que lágrima convence, que grito e gesto impressionam. E assim, cria multidões enganadas. É fácil confundir espetáculo com unção. É fácil achar que lágrima derramada significa conversão. É fácil acreditar que aplausos e vibração provam que Deus está presente. Mas quando a cortina cai e a vida continua, a verdade aparece. Muitos saem do culto com a mesma rotina, as mesmas mentiras, os mesmos pecados, mas com a sensação de que estão crescendo espiritualmente. Esse é o efeito devastador. Sentir-se espiritual sem realmente estar transformado. O mais cruel é que essa religiosidade vazia se espalha pelo exemplo dos líderes. Pastores que priorizam público, entretenimento e aprovação social ensinam sem perceber que a aparência vale mais que a essência. Jovens copiam gestos, adotam slogans e repetem palavras, sem entender a cruz ou a renúncia que deveriam acompanhar cada passo. O culto se transforma em performance e a igreja em palco. E enquanto a multidão aplaude, a carne se fortalece, o pecado se mascara
e o Espírito Santo é silenciado. A fé verdadeira que confronta, corrige e transforma perde espaço para emoções passageiras e palavras vazias. O inimigo não precisa destruir frontalmente. Basta enganar, basta maquiar, basta seduzir com o que parece bom. O resultado? Pessoas cheias de emoção, mas sem santidade, cheias de barulho, mas sem vida interior, cheias de movimento, mas sem compromisso real com Deus. E o alerta é sério. Essa podridão não fica apenas nos cultos, ela se infiltra na vida cotidiana. Quando a fé é feita de aparência, o crente se torna escravo do que os outros veem, e não do que Deus vê. Ele busca aprovação, não obediência. Ele busca aplausos, não santidade. E assim, sem perceber, se afasta de Cristo, mesmo estando ativo na igreja. O que você verá nos próximos minutos vai revelar a consequência desse engano. Vidas espiritualmente fracas, corações entorpecidos, almas enganadas pelo glamour da religiosidade. Prepare-se, a ilusão está prestes a ser desmascarada. O problema não se limita aos fiéis comuns. Essa religiosidade vazia alcança os líderes primeiro. Pastores, ministros e até professores bíblicos são contaminados por ela porque é mais fácil seduzir quem está no púlpito do que quem está nos bancos. Eles começam a medir sucesso por público, likes, seguidores e aparência, em vez de medir pelo crescimento espiritual do rebanho. E quando a liderança é corrompida, a igreja inteira sofre. O que acontece é sutil, prioridades se invertendo sem perceber. Mensagens que deveriam confrontar pecados se tornam motivacionais. Conselhos que deveriam chamar à renúncia se transformam em dicas de prosperidade, ou como ser feliz sem abrir mão da carne. Eventos se tornam espetáculos, agendas se tornam calendários de marketing espiritual. E o resultado é que a santidade deixa o altar, enquanto a aparência ocupa seu lugar. E os fiéis seguem o exemplo. Jovens, recém-convertidos ou maduros na fé, veem seus líderes aprovando essa fé de fachada e concluem: isso é normal. Se o pastor pode sorrir, cantar e abrir mão do radicalismo sem consequências, por que eu não poderia? Assim, a religiosidade vazia se replica em escala, criando multidões que se acham espirituais, mas estão apenas repetindo gestos e palavras que não transformam. O diabo trabalha de forma cirúrgica. Ele não precisa atacar frontalmente. Ele só precisa de líderes que sirvam de fachada, crentes que sirvam de testemunho enganoso e cultos que sirvam de entretenimento. Cada lágrima falsa, cada grito ensaiado, cada gesto coreografado é uma vitória para ele. Porque ninguém nota que por trás da emoção há vazio. Ninguém percebe que corações e almas continuam distantes de Deus, mesmo quando tudo parece intenso. O mais doloroso é que bons crentes também caem. Eles entram na igreja com desejo de santidade, de transformação, de comunhão verdadeira, mas saem enganados. Aprendem a valorizar o que é visível, emoção, aplausos, elogios, em vez de buscar o que é invisível, intimidade, arrependimento, obediência e temor de Deus. E assim, enquanto a multidão aplaude, a essência do Evangelho é ignorada. E a igreja, sem perceber, celebra uma fé que parece viva, mas está morta por dentro. O efeito da religiosidade vazia não fica apenas nos cultos ou na liderança. Ele se infiltra silencioso no coração de cada crente. E faz isso de forma tão sutil que muitos só percebem tarde demais. A pessoa começa a medir espiritualidade pelo que é visível. Quantas palavras bonitas disse, quantas vezes levantou as mãos, quantos posts compartilhou. Mas a alma, o caráter, a integridade e a obediência ficam em segundo plano. Ou pior, são completamente negligenciados. Crentes dominados por esse veneno se tornam superficiais. Vivem pela aparência, pela emoção, pelo aplauso. A fé se torna espetáculo, e cada decisão é moldada pelo que parece certo aos olhos dos outros, e não pelo que é certo aos olhos de Deus. As escolhas que deveriam refletir intimidade e dependência do Espírito passam a refletir estratégia, conveniência
ou busca por status espiritual. E os relacionamentos sofrem. Amigos, família e até cônjuges percebem a diferença. O crente que aprendeu a viver de emoção e fachada não consegue lidar com conflitos, correções ou situações que exigem sacrifício. Ele se irrita quando alguém questiona sua fé superficial, ou quando a vida real não corresponde às promessas de prosperidade e bênção que ouviu no culto. O vazio interior gera frustração, desânimo e até revolta contra Deus. O mais doloroso é que muitos tentam preencher esse vazio com mais religiosidade de fachada, mais cultos, mais atividades, mais demonstrações externas de fé. Mas é inútil. O coração continua vazio, a alma continua fraca e o Espírito Santo continua silenciado, porque ele não habita em aparência. Ele habita em verdade, santidade e obediência. E enquanto isso, o inimigo observa. Ele sabe que não precisa derrubar esses crentes de uma vez. Basta mantê-los entretidos, distraídos e satisfeitos com a emoção. Enquanto eles aplaudem e repetem palavras vazias, ele trabalha para que jamais cresçam de verdade. Cada lágrima ensaiada, cada gesto coreografado, cada selfie com legenda espiritual é uma vitória silenciosa do engano. Se a fé fosse verdadeiramente vivida, o caráter mudaria, a vida mudaria, os relacionamentos mudariam. Mas sob o domínio da religiosidade vazia, tudo permanece superficial, bonito de fora, podre por dentro. E é aí que a podridão se esconde, no coração do crente que parece santo, mas vive na mentira. O perigo da religiosidade vazia não está apenas no indivíduo. Ele se expande e contamina a igreja inteira. Cultos que deveriam ser encontros com Deus tornam-se shows bem produzidos, planejados para impressionar, emocionar e entreter. O objetivo não é mais tocar corações com a verdade, mas conquistar aplausos, likes e seguidores. Cada detalhe é coreografado: luzes, música, cenário, até o ritmo das pregações. Tudo para criar a ilusão de que o Espírito está presente. E os líderes participam ativamente desse engano. Pastores e ministros começam a medir sucesso por números: quantidade de pessoas no culto, engajamento nas redes sociais, volume de ofertas. O ministério se transforma em negócio e a fé em produto. Cada evento é cuidadosamente calculado para gerar emoção e crescimento rápido, mas sem qualquer compromisso real com a santidade. O púlpito deixa de ser altar e se torna palco. O resultado é devastador. Membros motivados, mas vazios. Multidões emocionadas, mas espiritualmente estagnadas. Líderes admirados, mas sem autoridade real para corrigir ou transformar vidas. O inimigo não precisa atacar frontalmente. Ele só precisa garantir que o verdadeiro evangelho seja substituído por espetáculo. Enquanto todos estão entretidos, a essência do cristianismo desaparece. E a sedução é poderosa. Quem entra nessa dinâmica acha que está crescendo, que está participando de algo grande, que está servindo a Deus. Mas, na realidade, está sendo moldado pela cultura da aparência e do desempenho. O que deveria ser vida e poder se torna rotina mecânica, espetáculo de emoções superficiais, onde lágrimas e aplausos substituem oração, arrependimento e transformação. E o efeito se espalha. Novos convertidos aprendem que a fé é espetáculo, não entrega. Jovens passam a valorizar imagem e status espiritual em vez de intimidade com Deus. E os que questionam ou denunciam são marginalizados, acusados de frieza ou falta de fé. Assim, a podridão se consolida e se perpetua. A igreja está cheia de crentes emocionados, mas vazios, multidões aplaudindo, mas sem vida, líderes brilhando, mas sem unção. E tudo porque a religiosidade vazia seduziu corações e tomou o lugar da santidade. O efeito mais cruel da religiosidade vazia não está nos números da igreja ou nos cultos chamativos. Ele está no íntimo de cada crente que se deixa enganar, muitas vezes sem perceber. O veneno age lentamente, disfarçado de devoção,
até que a fé se torna uma rotina mecânica. Orações repetidas, cânticos decorados, gestos ensaiados. A emoção substitui a entrega, a aparência substitui a obediência, e a alma, silenciosamente, começa a murchar. No começo, tudo parece emocionante. A pessoa sente-se energizada, motivada, conectada, mas é um fogo que queima superficialmente, calor sem profundidade. Quando surgem crises, dúvidas ou situações que exigem sacrifício, a fé revela sua fragilidade. A promessa de glória instantânea e soluções rápidas falha, e o coração, que foi acostumado a viver de emoção, se desespera. Surge a frustração, a desilusão, a sensação de abandono. Muitos acreditam que Deus os deixou, mas a verdade é que estavam buscando a Deus errado, aquele Deus de aparência que nunca existiu de fato. O impacto se espalha para todas as áreas da vida. Decisões importantes que deveriam ser guiadas pelo Espírito são tomadas segundo emoção ou aprovação humana. O caráter, que deveria se moldar à palavra, se adapta à cultura da aparência e do entretenimento. Relacionamentos sofrem porque a fé se torna superficial. Paciência, perdão e amor verdadeiro são substituídos por gestos vazios e frases prontas. A rotina espiritual se torna ritualismo sem poder. E a maior tragédia, muitos não percebem o mal que a religiosidade vazia causa. Eles se apegam à sensação, ao conforto momentâneo, ao status de crente ativo. A multidão vê, aplaude, compartilha, mas ninguém nota o que está acontecendo por dentro. O Espírito Santo é silenciado. A transformação real não acontece. O pecado permanece disfarçado de comportamento aceitável. E o velho eu continua no controle. O inimigo celebra silenciosamente cada crente enganado. Ele não precisa destruir. Basta manter distraído, entretido e satisfeito com superficialidade. Cada lágrima ensaiada, cada gesto coreografado, cada selfie com legenda espiritual é uma vitória para ele. Ele sabe que corações anestesiados nunca vão confrontar a verdade, nunca vão se arrepender, nunca vão ser radicais por Cristo. Essa é a realidade devastadora. Uma igreja cheia de pessoas emocionalmente excitadas, mas espiritualmente estagnadas. Multidões que acreditam estar conectadas a Deus, mas estão distantes do verdadeiro poder. Vidas que parecem cheias, mas estão vazias. E o resultado final é inevitável: frustração, desânimo, afastamento real de Deus. O alerta é claro: emoção não é santidade, aparência não é fé, atividade não é entrega. É hora de romper com o falso conforto e buscar a verdadeira transformação que só a obediência radical a Cristo pode trazer. Chegou o momento de encarar a verdade sem filtros. A religiosidade vazia não é apenas um problema teórico ou distante. Ela destrói vidas, corrói ministérios e cria um engano coletivo que parece sagrado. Multidões aplaudem, líderes sorriem, mas o Espírito Santo permanece em silêncio. O altar, que deveria ser lugar de transformação, tornou-se palco de espetáculo. O coração, que deveria se curvar a Deus, mantém-se firme na ilusão. A dor maior é que muitos crentes acreditam estar seguros. Eles seguem a rotina, repetem palavras de efeito, fazem postagens inspiradoras e se envolvem em atividades da igreja. Mas a alma continua adormecida. E o pior, quando tentam confrontar seus pecados ou buscar mudança real, sentem culpa, desânimo ou rejeição. É como se a própria igreja dissesse: não precisa ser radical, não precisa enfrentar a verdade, basta continuar aplaudindo. Essa é a estratégia do inimigo: criar confortos falsos, distrações emocionais, líderes que validam mediocridade e multidões que aplaudem o superficial. Ele não precisa lutar contra o verdadeiro crente. Ele só precisa enganar, anestesiar e seduzir com aparência. E quando a verdade finalmente aparece, muitos já não têm coragem ou força para reagir. Mas ainda há esperança. Deus não abandona aqueles que o buscam de coração sincero. O alerta é este:
A ilusão é poderosa, mas a verdade liberta. Não adianta continuar preso ao que é fácil, agradável ou aceito pelo mundo. É preciso coragem para confrontar a própria fé, para reconhecer a superficialidade e romper com ela. É preciso disposição para voltar ao altar, não como mero espectador, mas como alguém disposto a ser transformado de dentro para fora. O chamado é urgente. A fé não é emoção, não é aparência, não é rotina. É obediência, entrega, santidade e comunhão profunda com Deus. Aquele que permanece na ilusão continuará entretido, mas espiritualmente vazio. Aquele que se levanta agora, que rompe com a religiosidade vazia, encontrará a verdadeira presença, o verdadeiro poder e a verdadeira transformação. O risco é real, o engano é poderoso e o tempo não espera. A escolha é clara: continuar no conforto da aparência ou entrar no fogo da verdade e da santidade. O clímax desta história não é sobre o que os outros estão fazendo, é sobre você, sua fé, sua vida e a eternidade da sua alma. Talvez você ache que está tudo bem, que cantar, servir, postar versículos e frequentar cultos é sinal de uma fé viva. Mas me diga uma coisa: quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus, sem precisar de música, sem precisar de palco, sem precisar de ninguém te ver? Quando foi a última vez que você se sentiu pequeno diante da santidade e não poderoso por estar fazendo parte do ministério? A fé de mentira é confortável porque te permite parecer santo, sem precisar ser. Ela te dá reconhecimento, mas rouba a intimidade. Te dá rotina, mas rouba o arrependimento. É a fé que emociona, mas não transforma, que levanta as mãos, mas não carrega a cruz, que grita aleluia, mas foge do quebrantamento. E Deus está dizendo: eu não quero o som da tua religiosidade, quero o som da tua rendição. Não é o quanto você serve, é o quanto você se entrega. Não é o quanto você prega, é o quanto você se humilha. Não é o quanto você mostra, é o quanto você morre, para que Cristo viva. A fé verdadeira não é bonita, é custosa. Ela exige renúncia, lágrimas, solidão e muitas vezes silêncio. Mas é nesse silêncio que o Espírito volta a falar. É ali que a presença retorna, o coração amolece e o fogo reacende. Se a tua fé se tornou rotina, desperta. Se teu altar esfriou, volta. Se teu coração está duro, chora. Deus ainda está chamando. Mas esse chamado não é coletivo, é pessoal. Ele não quer multidões, quer um encontro. E quando esse encontro acontece, tudo muda. A aparência cai, as máscaras derretem, a alma antes orgulhosa se dobra. E é ali, no chão, na rendição, no pó, que a verdadeira fé começa a respirar de novo. Porque no fim, o que separa a fé viva da fé de mentira é uma coisa só: a presença real de Deus dentro de você.